canal Júnior Sem Fronteiras e como vocês podem ver, obviamente eu não estou viajando em algum lugar dessa vez, né? Eu tô gravando do meu quarto. E nesse vídeo, como vocês podem ver aqui no nome, né? Eu vou falar um pouco mais da minha história de como eu vim parar na Alemanha e no final também vou dar o meu veredito se eu me arrependo ou não de ter mudado, de estar vivendo aqui na Alemanha. Então para você que tem interesse de morar em outro país e provavelmente morar na Alemanha, talvez esse vídeo seja interessante, principalmente a última parte. Então já vai se inscrevendo aqui embaixo aí no meu canal, se tu já é inscrito, recomenda para um amigo que tem interesse em vida na Alemanha ou viagem, eu sempre estou viajando e mostrando muitos lugares bem legais aqui para vocês. Se inscreve, já deixa o teu like aí antes de começar. Vamos lá! Então, essa primeira parte do vídeo talvez seja um pouco menos interessante para algumas pessoas, então por isso eu vou deixar aqui embaixo um minuto do vídeo que eu já estou falando sobre eu gostar ou ter me arrependido ou não de estar vivendo e de ter me mudado aqui para a Alemanha. Então se você não está interessado na primeira parte do porquê eu vim para a Alemanha, já pula para esse minuto aqui, ó. E galera, eu acho que eu nunca falei do porquê eu decidi mudar para a Alemanha, porque eu estou vivendo desde 1 ano e meio, desde 2023, na verdade 2023 sim, porque eu tô vivendo desde 2023 aqui na Alemanha. Porque raios eu vim para a Alemanha, como eu vim parar aqui. E na verdade eu sempre tive desde muito cedo o desejo de viajar pelo mundo, o que eu tô fazendo muito mais agora desde que eu mudei para cá, para a Europa. Tô morando na Alemanha, né? Mas assim, desde quando eu consigo me lembrar, eu sempre tive desejo de viajar ao mundo, cara. Eu sempre tive desejo também de morar em outro país. E eu me lembro que lá em 2021, na verdade na virada do ano de 2020 para 2021, já era pandemia, na verdade, não é 2021. Eu decidi, cara, eu lembro muito bem que naquela noite eu falei assim, eu já queria fazer isso ao ano anterior, ou 2 anos anteriores, mas eu falei, cara, em 2021 eu não quero mais essa realidade, eu vou mudar isso, eu vou fazer alguma coisa pra mudar de país e para começar a viajar ao mundo. E foi naquele ano que eu terminei minha faculdade de História em julho, agosto, eu terminei minha faculdade de História, eu sou formado em História, para quem não sabe. E logo depois, eu acho que depois de 3 meses, foi em outubro, eu na verdade mudei de cidade. Eu morava em Belém do Pará, que é minha cidade natal, morei minha vida toda lá, desde quando eu nasci até 24 anos, se eu não me engano, 25. E depois eu mudei para Blumenau. Nesse mesmo ano de outubro, eu peguei minhas coisas, cara, vendi a pouca coisa que eu tinha, tipo livros, e saí da casa dos meus pais, morar com a minha mãe, com o meu irmão, e mudei para Blumenau, em Santa Catarina. Para quem conhece esse canal desde o início, sabe que no início eu tava postando vários vídeos sobre a vida em Blumenau, em Santa Catarina, e dando algumas dicas, né? Foi onde eu comecei esse canal, na verdade. Eu fiz o meu primeiro vídeo umas semanas antes ou um mês antes de eu sair de Belém. Eu fiz o meu primeiro vídeo aqui no canal mostrando a cidade de Belém, mostrando alguns pontos turísticos. Gravei com o meu celular, um microfonezinho assim, bem ruim mesmo, bem ruim. Mas enfim, esse foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal e depois eu comecei a postar, como eu falei, alguns vídeos sobre Santa Catarina. Eu ganhei até muitos seguidores por causa disso, obrigado. Se você seguir meu canal por causa dos vídeos de Santa Catarina e Blumenau, desculpa, agora eu tô fazendo vídeo de viagem, mas continua aqui porque os vídeos são bem legais também, mostrando vários lugares do mundo. Mas enfim, cara, em outubro, mais ou menos, no final de outubro de 2021, eu cheguei lá em Blumenau e aí eu comecei a trabalhar num hotel depois de um mês. E nesse hotel foi assim, eu comecei a morar sozinho pela primeira vez também, porque o meu objetivo era, nunca morei sozinho, quero ir para outro país, quero viajar ao mundo. Sem experiência não dá, então eu resolvi, vou mudar para lá, vou conseguir juntar uma graninha, né, vou estar morando sozinho e também já vou pegar a experiência de morar sozinho. No começo foi complicado, mas eu me adapto muito rápido, então depois de um mês eu já estava adaptado, morando sozinho, fazendo tudo por conta própria, cozinhando, cuidando das minhas coisas de documentação e tudo mais, trabalho, responsabilidade de trabalho, de tudo. Então consegui um emprego nesse hotel que foi muito bom, porque eu comecei a trabalhar na recepção desse hotel. E a cidade de Blumenau é uma cidade que tem um turismo, né, por causa principalmente da Oktoberfest. E aí trabalhando nesse hotel eu tive experiências de contato com pessoas estrangeiras que eu nunca tive na minha cidade natal. Belém do Pará não é uma cidade tão turística assim, infelizmente no Brasil, né, um pouco mais afastado dos grandes centros turísticos como Rio de Janeiro e São Paulo. E aí o primeiro contato que eu tive com gente de outro país foi, na verdade, trabalhando na recepção desse hotel lá em Blumenau. Eu até me lembro que foi a primeira vez que eu falei inglês. Pessoalmente, eu tava estudando
estudando inglês já, nesse período eu tava estudando inglês por quase um ano por conta própria. Eu também aprendi inglês por conta própria. E eu tive a primeira vez de falar, a primeira vez a oportunidade de falar em inglês com uma pessoa na vida real, cara com cara, assim. Eu me lembro, foi um cara da Holanda que chegou no hotel, e eu era o único, um dos poucos que falava inglês na recepção e no hotel, e então eu falei com ele, fiz o check-in e tudo mais. E essa questão de contatos com estrangeiros foi essencial na minha decisão de vir para a Alemanha, na verdade, na oportunidade de conseguir sair do Brasil para vir para a Europa, cara. A vida é muito louca, assim, as coisas aconteceram do ano de 2021 até a minha chegada na Alemanha, e depois da minha chegada na Alemanha aconteceram de uma forma muito harmônica no lado positivo. Tudo deu certo, cara. Eu tive muita sorte. Sempre me considerei uma pessoa de pouca sorte, mas na verdade, nessa minha trajetória, cara, de mudança de cidade, depois mudança de país, tudo teve muita sorte, muitas pessoas que apareceram assim que me ajudaram muito, cara. Eu lembro que eu já tava trabalhando nesse hotel por um tempo, já acho que mais de 6 meses, e um dia, eu acho que era um final de semana, tinha muita gente no hotel e tal, tava perto da festividade, era julho na verdade, ou era começo do ano, acho que era começo do ano, e tinha muita gente, tava eu e minha colega de trabalho que não falava inglês, e aí chegou uma gringa, olha só, chegou uma gringa pra fazer o check-in, e a minha colega que não falava inglês, ela me puxou do check-in que eu tava fazendo com um outro hóspede, e me colocou na frente dessa hóspede pra me fazer o check-in dela, porque ela falava inglês, né? E a minha colega não sabia. Enfim, essa moça era uma moça da Polônia, cara. Vamos lá, nesse período eu tava juntando dinheiro pra mudar, decidido a ir embora, mas eu não sabia onde eu ia, não sabia oportunidade, eu não tinha oportunidade de visto, eu tava pensando, será que eu vou para Portugal? Porque muita gente indo para Portugal, né? A ponta da língua talvez seria mais fácil. Não tinha muita ideia, eu tava juntando grana, mas não tinha muita ideia de como sair do Brasil, como conseguiria fazer aquilo, né? Ou se eu simplesmente pegava o pouco dinheiro que eu tinha e começava a viajar. Enfim, mas nesse dia eu fiz esse check-in nessa moça que era polonesa e morava na Alemanha. E ela tava fazendo só uma visita na América do Sul. Ela visitou o sul do Brasil, Paraguai, depois voltou pra Alemanha. Enfim, foi muito rápido. Eu fiz o check-in dela, depois demorou uns 15 minutos porque eu fiquei falando com ela, né, perguntando, estava super curioso como sempre, com pessoas estrangeiras, assim, eu sempre fui muito curioso, e aí fiz o check-in dela, ela foi embora, depois não encontrei mais essa moça no hotel, ela ficou um dia em Blumenau e foi embora. Só que ela era uma pessoa, ela foi uma pessoa muito legal, cara, muito gentil, eu fiquei super curioso porque ela foi aberta a conversar e tal, e aí eu acabei procurando essa moça na rede social e encontrei ela, cara, porque eu lembrei do nome e do sobrenome dela, e aí ela já era uma moça, vamos dizer, um pouco mais velha, na casa dos 40 ou 35, vamos dizer assim. E aí eu achei ela, cara, e uma coisa super antiética da minha parte eu não deveria mandar mensagem com um hóspede, né? Porque isso é pegar um dado privado e fazer uma coisa errada, né? Como um funcionário de um hotel nunca deveria ter feito isso. Mas enfim, eu peguei e enviei uma mensagem, achei super legal conversar contigo e nunca e achei super legal e tal, então por isso que eu tô te mandando mais mensagem, talvez a gente consiga conversar mais e tal. E aí ela super gostou da minha mensagem, também disse que eu fui um atendente muito amigável, muito legal, que ela super gostou de estar no nosso hotel e que ela ficou muito agradecida por eu conseguir falar inglês, porque ela teve muita dificuldade no Brasil porque poucos falam inglês. Enfim, depois dali a gente começou a conversar muito, então ela começou a me ensinar alemão. Na verdade não, ela começou a me falar da Alemanha e logo depois, acho que uma semana a gente conversando, ela falou, eu tenho uma amiga do Chile, eu falei pra ela sobre o meu sonho de querer mudar do Brasil, visitar a Europa, viajar pelo mundo e morar em outro lugar, só que eu não sabia muito bem como fazer isso. Ela falou, eu tenho uma amiga do Chile que ela tá fazendo Work Holiday Visa aqui naAlemanha e tal, tu sabe esse visto? Eu nunca tinha ouvido falar desse visto. E eu falei, não, eu peguei e fui ler sobre esse visto, né? E aí foi que eu tive o conhecimento do que era o visto Workaholic, que é o visto de férias-trabalho, que foi o visto que eu usei para vir para a Alemanha. Nunca tinha ouvido falar. Por conta dessa pessoa, aleatoriamente, eu consegui essa informação. E aí eu li sobre o Workaholic Visa, né, que é um visto que te dá a oportunidade de mudar para um outro país, morar nesse país por um ano, e tu pode trabalhar e morar no país por um ano, sair, voltar e viajar ao redor e tal. E pro brasileiro, tem algumas oportunidades. Já fiz um vídeo falando sobre o Workaholic Visa. Se você tem interesse, é uma grandíssima oportunidade de conseguir sair do Brasil e ter uma experiência morada no exterior por um ano, ou até mesmo ficar aqui como eu ainda estou, né? E o brasileiro tem a oportunidade de ir para França, Austrália, Alemanha, Canadá, se eu não estou enganado, e a Nova Zelândia. Eu pesquisei e, incrivelmente falando, porque a Alemanha é super burocrática, a Alemanha, entre essas opções, era a mais fácil. Também a França, mas eu não tinha interesse de ir para França. Eu tinha interesse para ir para Nova Zelândia ou para Austrália, mas os dois são extremamente difíceis. A Nova Zelândia é quase impossível, porque só são 300 vistos e acaba assim, e a Austrália é extremamente caro para ir para lá. Então a Alemanha
Alemanha era o mais fácil. Eu falo nesse vídeo que eu tenho aqui no canal, vou deixar o link aqui pra vocês, dos critérios, né? Então era mais ou menos 260 euros, 2.600 euros que eu tinha que juntar, e eu já tava mais ou menos com essa quantia guardada. Na verdade, eu tive que juntar um pouco mais ainda, mas eu já tava com uma quantidade boa, né? E aí eu falei, pronto, vou pra Alemanha. Então vai ser a minha oportunidade de pelo menos um ano conseguir morar e realizar meu sonho de viver em outro país. Aí eu decidi ir para a Alemanha e juntar o dinheiro e fazer o processo de aplicação por visto. E aí, cara, o processo de aplicação por visto, eu tive que juntar o dinheiro, e aí eu tive que ir para Porto Alegre. Foi que eu consegui no final do ano. Quando foi isso? Acho que foi no final do ano de 2022. Eu tava juntando dinheiro, eu consegui uma semaninha de férias ou 4 dias de folga do meu trabalho, e aí eu tive que viajar de Blumenau para Porto Alegre de ônibus. Eu fui de umas 12 horas de viagem, porque só em alguns consulados que tu consegue aplicar. Eu apliquei lá em Porto Alegre, fiz o processo e tal, acabou, enfim, demorou um pouco, deu uns problemas, mas no final fui aceito. E aí, essa moça da Polônia, a gente já tava conversando nesse tempo, ela me ajudou com pouquinhas coisas de alemão, que ela fala alemão fluente, mas antes de eu vir pra Alemanha, eu já perdi o contato mais com ela. E mais outra pessoa entrou na minha vida, que é a Karina, que eu tenho alguns vídeos que vocês já viram meu aqui no canal, viajando com ela, minha amiga alemã, como eu também falo sempre no Instagram sobre a minha amiga alemã. A Karina eu conheci também na internet, porque eu tava buscando pessoas para conseguir praticar alemão, né? Falava mais ou menos oi, tudo bem alemão. Conheci ela lá no começo de 2023, em janeiro, e incrivelmente falando, essa moça, que é um anjo assim na minha vida, assim, ela nem estaria aqui na Alemanha, ela me ajudou demais, cara, uma amiga do que eu tenho no meu coração hoje, me ajudou com burocracia e tal, e incrivelmente falando, em março, assim, no final de março, eu ia pra Alemanha em abril. O meu visto foi aceito para abril de 2023. Ela me convidou, porque ela morava sozinha, falou, olha, se tu quiser a gente pode compartilhar o apartamento e a gente divide as contas e tal. Eu sei que a Alemanha é extremamente difícil tu chegando aqui, tu vai precisar comprovar que tu mora em algum lugar, tu vai precisar comprovar para conseguir o primeiro documento, que é o que eles chamam de Anmeldung, para tu conseguir ficar na Alemanha, e sem isso tu vai ter muita dificuldade, sem essa ajuda. Eu falei, cara, não tem como dizer não. Eu tava com uma estadia de hotel de hostel por 2 semanas em uma outra cidade do outro lado do país. Meu plano era, eu vou chegar lá e vou conseguir achar um apartamento. Nunca isso iria acontecer. Hoje eu vivendo aqui, eu sei que isso nunca iria acontecer. Eu não conseguiria achar apartamento em 2 semanas. É extremamente difícil de achar um apartamento aqui na Alemanha. Enfim, eu acabei indo para Wuppertal, que é onde ela morava. Eu fiquei por um mês, consegui os documentos que eu precisava nas minhas primeiras semanas, por causa que eu tive o registro que eu estava morando nessa casa, nesse endereço onde ela morava, e acabei ficando em Wuppertal por mais de um ano, cara, que é a cidade que eu tenho no meu coração. Até hoje, eu tive que, infelizmente, mudar, porque eu consegui agora já um emprego em uma outra cidade, em Dortmund, um pouco longe, eu tive que mudar para outra cidade. Mas enfim, tudo aconteceu de uma forma muito incrível, assim, pessoas aparecendo na minha vida, me dando a mão, me dando oportunidade, me dando dicas, assim, do meu desejo de sair de Belém, de sair da minha cidade natal, lá em 2021 até a minha chegada em 2023, em abril de 2023 na Alemanha. Tudo aconteceu, tudo perfeitamente, tudo dando certo, com muita sorte, pessoas aparecendo, me ajudando e tal, e até que eu cheguei na Alemanha. E como eu falei, eu cheguei na Alemanha com essa super ajuda da Karina, que eu tava conversando por uns 2-3 meses na internet, me ajudando com o inglês, depois me ajudou com o alemão, depois me ajudou com a burocracia, depois me ajudou com uma moradia, me estendeu a mão de uma forma incrível, cara, que nem quem aqui faria, isso eu posso garantir. E aí eu cheguei, cara, olha, a primeira vez que eu viajei de avião na vida foi no dia 7 de abril, primeira vez que eu viajei de avião na minha vida, primeira vez que eu pisei em outro país foi quando eu saí do Brasil e vim pra Alemanha, cara. Eu cheguei aqui, a Karina me recebeu no aeroporto, depois a gente foi pra Wuppertal e, cara, foi tudo mágico, assim. As minhas primeiras semanas aqui foram incríveis, cara. No primeiro mês eu viajei pra 2 países já. Eu visitei Amsterdã e visitei Bruxelas na Bélgica, Amsterdã nos Países Baixos, na Holanda, né? E foi tudo mágico, assim, viver em outro país, ver tudo diferente, pessoas falando outro idioma, pessoas de tudo quanto é canto do mundo. Toda uma vida nova, cara. Jeito de agir, falar, burocracia e idioma, tudo diferente, cara. Eu lembro com muito carinho desse momento, porque hoje eu já tô vivendo há mais de 1 ano e meio aqui e o sentimento é outro já. A gente vai com o tempo se acostumando e as coisas vão se tornando mais comuns e o sentimento não é o mesmo de quando tu chega. Quando eu cheguei era tudo mágico, assim, cara, tudo incrível. Eu, um menino do norte, da periferia de Belém do Pará, nunca tinha saído para outro país, nunca tinha visitado outro país, nunca tinha viajado para outro país, apesar de ser meu sonho, nunca tive oportunidade porque não tinha dinheiro para isso. Eu dei dinheiro por 2 anos para conseguir vir para a Alemanha. E aí eu chego nesse novo país, pela primeira vez, um novo país na minha vida, primeira vez viajando de avião.
Foi mágico demais, foi muito lindo mesmo. E assim, antes de falar do me arrependo ou não de ter vindo pra cá, eu vou falar que eu meti o louco, assim, nesse primeiro ano eu tive o visto de um ano no Work Holiday Visa, né? No meu primeiro mês eu também consegui, lá na Alemanha, na cidade de Pupetal, também consegui achar meu primeiro emprego, que foi no Beer Garden, que se você me segue no Instagram, já viu eu postando várias e várias histórias trabalhando lá. Eu nesse primeiro ano trabalhei lá e eu tinha um contrato flexível que eu aplicava por dias que eu queria trabalhar, ganhava dinheiro por isso, e quando eu não queria eu também não aplicava e não ia. E aí eu tava trabalhando, ganhando dinheiro, e aí meti o louco e viajei. Eu sei que no meu primeiro ano na Alemanha, de abril, na verdade, até dezembro, meus primeiros meses, não foi nem um ano, eu viajei pra 11 países, cara. Eu viajei pra Áustria, pra Turquia, que era o meu sonho, cara. Eu viajei pra Itália, viajei pra Marrocos, Luxemburgo, Bélgica. Viajei por uma série de países, assim. Aí, no meu segundo ano, eu ainda tinha mais meses, né? Era um ano, então era o ano de visto, tinha até mais ou menos abril pra ficar na Alemanha. E eu ainda consegui viajar pra Irlanda. Foi uma das melhores viagens da minha vida, tem um vídeo aqui no canal. Eu consegui viajar pra uma par de lugares ainda. E fora que na Alemanha eu visitei mais de 40 cidades. Eu viajei pra todo o canto da Alemanha, cara. E aprendi o idioma o máximo que eu consegui no meu primeiro ano aqui. Eu realmente me imergi muito na cultura. Eu tive muita sorte também aqui na Alemanha, porque normalmente quando você chega no país, cara, você chega em um país diferente, totalmente diferente de cultura, língua, idioma, né? É muito difícil. Burocracia é muito difícil. Mas eu tive muita sorte. Eu consegui a ajuda de uma pessoa que me abriu as portas, consegui meus documentos, consegui uma casa pra morar, consegui meu primeiro emprego onde as pessoas me adoravam, cara, mesmo eu nem falando alemão ainda. Consegui viajar muito mesmo, porque eu trabalhava e viajava mesmo, aproveitava muito, porque pra minha cabeça eu tinha esse ano, cara, e eu tinha que usar muito esse ano enquanto eu tava aqui. E, cara, tudo deu certo, assim, meu primeiro ano foi mágico mesmo, assim, foi o melhor ano da minha vida, foi 2023, porque foi muito bom, eu viajei muito. O meu sonho de viajar eu realizei nesse ano, eu viajei muito, cara, eu conheci muita gente legal, a experiência de primeiro ano vivendo fora do país, pela primeira vez fora do meu país, do Brasil, foi incrível, assim. E aí, como eu falei, o meu visto acabou, na verdade, em abril, e assim, eu queria ficar aqui, obviamente, né, então, cara, era muito difícil, as chances eram quase nulas, mas eu consegui ficar aqui. No meu último mês, nas minhas últimas semanas, foi um estresse gigantesco, porque eu consegui, por um milagre, um Ausbildung, que é o que eu tô fazendo agora, que é um novo trabalho, que eu posso ficar 3 anos ainda na Alemanha. Eu consegui em fevereiro, mas eu não conseguia o visto, que era só a permissão, que eles viram me dar de uma forma ou de outra, mas não conseguia o agendamento para fazer a aplicação do visto. Foi um estresse gigante, mas enfim, no final deu tudo certo. E hoje eu tô até hoje aqui na Alemanha, já mais um ano aqui quase, vai fazer 2 anos em abril, e deu tudo certo. E como eu falei, tô muito feliz de vivendo aqui. Cara, se eu me arrependo de ter vindo pra Alemanha, primeiramente que nunca foi um plano vir pra Alemanha, nunca passou pela minha cabeça vir pra Alemanha, cara. A Alemanha é um país super difícil, né? Burocrático, idioma extremamente difícil, é um país tão rico e tão difícil de entrar, nunca passou pela minha cabeça vir para a Alemanha, nunca foi um plano vir para a Alemanha, nunca foi um plano mesmo, mas acabou que por ironia do destino, por tudo que aconteceu que eu expliquei para vocês, eu acabei vindo parar aqui nesse país, que é um dos melhores países da Europa. Que sorte a minha, não é? Meu Deus do céu, às vezes eu nem consigo acreditar. Mas nunca foi um plano, mas, cara, eu não me arrependo nem um pouco. Eu nem teria como me arrepender com tudo que eu falei pra vocês, né? Do ano e meio, quase 2 anos que eu tô vivendo aqui, eu já viajei tanto, já conheci tantos lugares que era o meu maior objetivo. Eu não vim pra cá por nenhuma outra coisa. Eu vim pra cá porque era a oportunidade que apareceu de eu conseguir realizar meu sonho de viajar o mundo que eu tô fazendo, né, é o processo, e de viver em outro país, de ter essa experiência de morar em outro país que eu sempre quis ter essa experiência de morar em outro lugar, aprender um novo idioma, sempre foi um sonho. E a Alemanha apareceu e assim me deu tudo isso. E depois do meu 1 ano, eu quis ficar aqui e eu, com muita sorte de novo, com muita ajuda, eu consegui ficar aqui, o que eu não acreditava que eu ia conseguir, por causa de toda essa dificuldade que é de conseguir um visto pra ficar aqui, mas aconteceu e eu tô muito bem, cara. E agora tá bem diferente a minha vida nesse ano agora, desde agosto do ano passado, na verdade. Muito mais rotina, muito mais trabalho, muito mais dia a dia rotineiro do que a minha vida aventureira que eu tive no meu primeiro ano aqui, viajando pra todo canto e trabalhando numa coisa que eu adorava, que era o Beer Garden, com gente super legal. Agora tem uma coisa mais burocrática, tenho que ir pra escola, profissionalizante, que eu vou fazer vídeo pra vocês falando do meu Ausbildung também, que eu ainda não fiz, explicando tudinho pra vocês como é. Mas enfim, agora tá muito mais rotineiro do que antes, mas mesmo assim, não tem como se arrepender. E se você tá pensando em vir pra cá, pra Alemanha, eu super recomendo.
recomendo. Eu super recomendo vir. Sim, se você tem oportunidade, venha. Venha legal, claro. Acho que é bem complicado de entrar aqui legal, nem dá. Como muita gente faz em Portugal, acho que aqui você nem tente. Melhor não. Se você vier e tiver tudo certinho pra vir, tente aprender o idioma, cara. É essencial. O idioma alemão é um inferno. Eu tô, assim, ó, muito de cabeça cheia com o idioma alemão que eu tenho que aprender, e agora eu tenho que aprender ainda mais rápido. Eu falo bem, mais para um nível de dia a dia. Agora eu tô tendo que aprender a falar e a utilizar o idioma no nível de estudos, então é extremamente difícil, tá me matando, mas se você tem vontade, venha, aprenda o idioma. A Alemanha é um país extremamente seguro, o salário é bom aqui você não vai faltar oportunidade para você de encontrar emprego, é muito emprego aqui, o pessoal precisa muito mesmo de pessoas aqui para trabalhar, então se tiver oportunidade eu diria que vem. Tem o clima? Tem, dias nublados, lado ruim da Alemanha, dias nublados, dias muito frios, muito dia nublado e muito dia frio, as pessoas são muito diferentes, o alemão muitas vezes não é difícil de lidar, o idioma é difícil, o alemão, o idioma é bem complicado de aprender. Tem vários lados ruins e lados difíceis. Cultura, comida, é muito muita dificuldade, principalmente se você estiver sozinho, como eu tô aqui. Mas tem muito lado bom, extremamente seguro, salário bom, muito emprego, qualidade de vida que é excelente, transporte público funciona, você não vai nunca ter preocupação de andar na rua na Alemanha. A Alemanha tá no centro, então se você tem vontade de viajar como eu, tá perto de vários lugares, você consegue comprar ticket de avião super barato aqui para ir para Irlanda do outro lado, para ir para Letônia, para Turquia. É muito bom de viajar aqui se você morar na Alemanha por causa da centralização, salário bom, você consegue fazer essas viagens todo o tempo aqui. É extremamente bom de viver na Alemanha, não me arrependo nem um pouco. Até quando eu vou ficar aqui, não faço a mínima ideia. No momento eu tenho a vontade de terminar esse Ausbildung, que demora 3 anos, eu tô na metade do primeiro ano. Eu vou ficar aqui até o final? Não sei, mas é uma grande oportunidade que eu tenho, e caso você queira vir para a Alemanha, é uma grande oportunidade que você tem de vir para cá. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre o que é o Ausbildung, como fazer isso, onde encontrar, para vocês que querem vir para a Alemanha ficarem por dentro do que é isso. É uma grande oportunidade, então no momento eu quero terminar isso, mas eu sou assim uma pessoa que não ponho tantas metas. 3 anos para mim já é uma meta muito grande, não tô acostumado com isso. Vamos ver se eu vou terminar isso primeiramente, né? Depois eu vejo o que eu vou fazer, ou se eu não vou terminar e vejo se eu vou viajar o mundo, não sei, um livro em aberto ainda. Mas até o momento sim, eu tô muito feliz em morar na Alemanha e super recomendo morar na Alemanha assim. Tem o seu lado bom e ruins, mas o lado que eu acho que o lado bom é muito melhor, é muito mais forte do que os lados ruins. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal, falando um pouquinho assim da minha história, como que eu vim para a Alemanha, se eu tô feliz ou não. Espero que você tenha gostado de assistir, e se você tá planejando vir para a Alemanha ou mesmo mudar para outro país, a história é semelhante, independente de onde você vai, as dificuldades são as mesmas. Espero que isso tenha ajudado. Deixa aí nos comentários se tem vontade de vir para a Alemanha, se tem vontade de ir para outro país, se eu posso te ajudar de alguma forma. Pede dicas de psicológico e tal. A gente tem que ter um psicológico muito forte para conseguir sair do país e vir morar para outro país. Sair do nosso país e ir para outro país tem que ser muito forte mesmo psicologicamente, porque vai te exigir muito. Então, qualquer dica que tu queira, deixa aí nos comentários que eu te respondo. Se inscreve no canal se tu não é inscrito e deixa o like, porque isso fortalece demais, me ajuda demais a crescer esse canal aqui, fazer esse canal crescer e também trazer mais gente para essa comunidade que eu tô construindo aqui no YouTube. E também, se tu tiver alguma dica de vídeos que tu queira ver relacionado à vida na Alemanha, viagem, deixa aí nos comentários. Eu adoro quando vocês me deixam uma dica, porque assim eu tenho ideia do que trazer aqui. Então, esse foi mais um vídeo. Até a próxima e tchau.